Prezados irmãos e irmãs, estamos mais uma vez aqui com vocês para apresentar esta conversa com o meu povo. Estamos chegando quase ao dia 3, para o envio dos missionários e por isso gostaria hoje, preparando os missionários para este grande envio, falar sobre a espiritualidade do missionário, a espiritualidade missionária, porque é isso que nos sustentará, evidentemente, na missão. O projeto Igreja de Belém Missão não pode reduzir-se num amontoado de atividades desprovida de uma profunda mística e espiritualidade. Ser missionário, é bom lembrar isso, é atitude, não mera atividade. Daí a necessidade que os missionários e missionários sejam acompanhados de retiros, momentos fortes, de encontro com a Trindade, um momento de oração, levando em conta que nós precisamos todos os dias, como diz o Papa João Paulo II na bela encíclica Millennium Ineunte, preparando o grande jubileu do ano 2000, ele dizia: é necessário aprender a rezar, voltando sempre de novo a conhecer esta arte dos próprios lábios do Divino Mestre, como os primeiros discípulos. Senhor, ensina-nos a rezar. E a oração, que é diálogo constante com Jesus e permanente com Jesus, nos leva verdadeiramente a alimentar no íntimo aquilo que Jesus dizia no Evangelho de João, falando da videira e os ramos. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Esta reciprocidade, evidentemente, constitui a substância, a alma da vida cristã e é condição de toda a vida pastoral autêntica, de toda ação missionária. Poderíamos dizer a obra do Espírito em nós, do Espírito Santo em nós, e que nos abre, evidentemente, para acolher o mistério do Reino de Deus na vida e assim podemos também contemplar o rosto do Pai. Sem isso, nós não faremos missão coisa nenhuma e nem nossa missão terá, evidentemente, os frutos que Deus espera de nós. Então, vamos apresentar aqui, devo dizer, a partir desta introdução, uma reflexão, para vocês, para todos nós que estamos dentro desse projeto e que isso verdadeiramente nos sustente naquilo que nós iremos realizar como missionários e missionárias do projeto Igreja de Belém Missão. Falamos aqui de uma mística, em primeiro lugar. O mundo em que vivemos sofre transformações constantes, vivemos uma realidade urbana desafiadora. O ser humano vive ameaçado por ideias incompatíveis com o projeto de Deus, as ideias que nós chamamos, estão voltadas para a globalização, o neoliberalismo, a exaltação do próprio ser humano, o individualismo, e sofre ao mesmo tempo interferências que nem sempre respondem aos seus anseios e expectativas. Daí muitas frustrações e às vezes a perda verdadeiramente do sentido da vida. É por isso que podemos falar de convicção cristã. Dela nasce a mística da nossa missão. A mística não se compra em farmácia, como um remédio, mas se adquire através da sintonia com Deus, no silêncio e na partilha, em comunhão e solidariedade com a caminhada do nosso povo. Mas é algo invisível, não se vê, não se toca, mas se experimenta. É uma experiência muito importante. É como o ar que respiramos, é como as raízes de uma planta, não aparecem, mas sustentam a vida. Portanto, diríamos que mística não é uma palestra sobre assuntos religiosos, ou catequese, ou curso bíblico. Às vezes as pessoas dizem, vamos fazer uma espiritualidade, se dando a fazer palestras e essas coisas que não levam também a nada. Acho que precisamos compreender o significado mais profundo dessa palavra, mística, espiritualidade. Na verdade, é algo profundamente existencial. Tem a ver com nossos anseios, nossos sonhos e frustrações. Está ligado à nossa presença neste mundo e, ao mesmo tempo, à nossa sede do absoluto, do eterno, do transcendente. Alcança o mais íntimo de nosso ser. Mexe com emoções, sentimentos, atitudes, opções. Mística cristã é algo que se experimenta e se vive diariamente. Portanto, não é um retiro sazonal ou um encontro que está lá no calendário da paróquia. É algo cotidiano. É uma relação profunda com o amor misericordioso do Pai, com a pessoa de Jesus, o bom pastor,
Ele que é a verdadeira videira, com a força e o calor do Espírito Santo. Mística, portanto, é buscar na fonte que é Deus a água que sacia a nossa sede. Sede de amar e ser amado, de viver com intensidade a graça da vida, sede de experimentar a Deus e continuar buscando sem nunca bastar-se a si mesmo. O místico cristão é um mártir comprometido, dá provas concretas daquilo que acredita. Para Jesus, a mística era um encontro profundo e íntimo com o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim, segundo São João 14:11. Eu e o Pai somos um, João 10:30. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, João 4:34. Vejam aqui, daqui deriva evidentemente também para nós todo o sustento da missão, essa mergulhar verdadeiramente no mistério de Deus e deixar que isso transpareça, né, na nossa vida. Para o apóstolo São Paulo, a mística era profunda comunhão com a pessoa e a prática de Jesus. Ele dizia: para mim viver é Cristo, Filipenses 1:21. Mística e missão são inseparáveis. Marcam a unidade e a profundidade do amor de Deus com a vida humana, levando a um engajamento gratuito e eficaz a favor da vida. A falta de engajamento eficaz, gratuito, fiel, permanente, verdadeiro e libertador tem a ver com a ausência de mística. A crise do mundo é a crise também de mística. Os profetas, todos eles foram místicos e missionários ao mesmo tempo. É bom lembrar disso, né? Jesus, que viveu em comunhão íntima com o Pai, foi por excelência o missionário da vontade do Pai. Ele era o enviado do Pai para pregar a boa nova. Ele dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, para anunciar a boa notícia aos pobres. Enviou-me para proclamar o ano da graça, a libertação dos presos. Lucas 4:18-21. Aos fariseus e doutores da lei, que criticavam suas ações, Jesus dá razões de sua missão, através de 3 parábolas. Estas falam do amor carinhoso e misericordioso do Pai, com os últimos marginalizados. A parábola da ovelha perdida, por exemplo, a da moeda perdida e do filho pródigo revela exatamente essa busca de Deus por aquele que está longe dele. Missão, portanto, não é luxo, não é tarefa de um grupo escolhido. Missão verdadeira nasce do batismo, profundamente enraizado na pessoa de Jesus Cristo, Salvador e Libertador. Missão, diríamos em uma palavra muito forte, é questão de amor. A experiência do amor que faz sair de si para ir ao encontro do outro. Gera verdadeiro sentido de vida e da vida plena, como Jesus dizia: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Você lembra aqui que nós falamos em outro programa de que o individualismo corrói a condição humana, o sentido da vida, da existência, e às vezes nos tira, nos faz abandonar o relacionamento com o irmão. E às vezes esses relacionamentos são relacionamentos hoje puramente virtuais, não são mais relacionamentos presenciais, face a face. Exatamente porque às vezes o individualismo nos leva a ter medo do outro, medo do irmão, às vezes daqueles que estão bem próximos dentro da própria casa. Quantas situações humanas se criam dentro de uma mesma família por causa do individualismo, que dilacera, portanto, a comunhão. Então nós precisamos recuperar isso em nós e ao mesmo tempo propor isso aos irmãos e irmãs para que vivam esta nova vida em comunidade. Vamos aqui colocar alguns fundamentos, né, desta vida cristã, sobretudo a partir dessa proposta de seguir a Jesus, o seguimento de Jesus. Esses dias nós lemos sempre nas Escrituras, sobretudo no início do chamado tempo comum, Jesus vai atrás, né, dos seus discípulos, vai chamá-los e os discípulos largam tudo para segui-lo e ficam com ele durante o tempo necessário para que possam se identificar com ele. Então, para nós, o seguimento de Cristo é fundamental. Escutar o seu chamado é exatamente
está voltado para o seguimento dele, partilhar a sua vida, partilhar as suas necessidades, a sua missão, assim como ele fez a vontade do Pai. Por esta vocação cristã, para esta vocação cristã, melhor dizendo, somos chamados, primeiro, a seguir Jesus. O Jesus como pessoa, sua mensagem de vida, o ensinamento que ele nos traz e também a sua missão. Também a viver as bem-aventuranças. Lembra nos evangelhos lá de Mateus, né? No evangelho de Mateus, Jesus falando das bem-aventuranças, são, digamos assim, um novo mandamento, né, que Jesus coloca para sermos seus seguidores. Depois, realizar também os valores do reino. O conteúdo maior da pregação de Jesus não era outra coisa a não ser o reino de Deus, né? E o início dos evangelhos, como estamos vendo agora nesse tempo comum, fala exatamente disso. Eu vim para anunciar o reino de Deus. Convertam-se, o reino de Deus está próximo. E nesse sentido, nós, para fundamentarmos este segmento, precisamos dar continuidade à sua obra e à sua missão e anunciar a esperança do reino futuro, assim como fizeram os apóstolos depois da ascensão de Jesus e o início da vida da igreja, como notamos nos Atos dos Apóstolos. Portanto, nesse primeiro aspecto da fundamentação e seguimento de Jesus, se colocam esses dados do Evangelho que vão nos ajudando pouco a pouco a criar, né, eu repito sempre isso, esta identidade do missionário com a missão, a pessoa, o conteúdo da missão, da pregação do próprio Jesus. Não podemos perder de vista isso para vivermos, digamos assim, incorporados ao próprio Mestre, fazer com que na nossa vida se reflita este rosto de Jesus, se reflita de fato aquilo que é próprio do Evangelho, que é próprio de Jesus. Mais uma vez, e a gente bate sempre nesta tecla, o missionário não vai falar de outra coisa a não ser de Jesus Cristo vivo e ressuscitado. Nesse sentido, precisamos voltar, né, nossa espiritualidade também para Jesus. Temos outras coisas que nos ajudam, né, que acolá temos às vezes nossas devoções, mas isso não é suficiente. Não é buscar a plenitude da vida da fé nessas coisas. Nós precisamos, mais uma vez, vou usar essa palavra da moda, focar a nossa vida em Jesus e dirigir nossos passos para Ele e por Ele realizar também a nossa missão. Vamos fazer uma pausa no nosso programa, voltaremos a seguir. Continuamos com a nossa reflexão sobre a mística ou a espiritualidade do missionário, falando sobre a fundamentação desta missão. Como falávamos ainda há pouco, né, nós precisamos criar uma identidade com o Mestre Jesus, o missionário do Pai. Portanto, precisamos viver essa incorporação em Cristo e na igreja para sermos seguidores dele e membros da igreja, porque, na verdade, nós não vamos falar de nossas pessoas. Quando falamos de testemunho, às vezes as pessoas falam de si e só de si, esquecem de outras realidades que impulsionam o testemunho. Na verdade, a nossa verdadeira vocação, a vocação cristã, é exatamente para fazer com que a pessoa com quem nós trabalhamos, com quem nos relacionamos, verdadeiramente sinta a necessidade, precise de Jesus e também o incorpore, o coloque na sua vida. Portanto, nós precisamos, além da pregação, né, evidentemente, fazer com que as pessoas se convertam para Jesus, façam uma verdadeira adesão pessoal ao Senhor e se aceito pelo Senhor e sua igreja por um ato de fé. Por isso é que a igreja, na sua sabedoria, na sua tradição, ela orienta para isso. Após a pregação, há todo um processo de iniciação, que parte da evangelização para a catequese e para a vivência dos sacramentos e, evidentemente, da participação da vida da igreja, por um profundo sentido de comunidade, de eclesialidade. Viver a igreja, viver na igreja, melhor dizendo, viver em comunidade, portanto, é também um ato de fé, consequência do primeiro anúncio, da conversão e do aprofundamento da fé. E nesse sentido, já falamos também sobre isso em outros momentos, o comprometimento com a própria missão de Jesus e sua igreja.
tanto, como falamos outro dia, ad intra, né? Ad intra ecclesia, como ad extra ecclesia, na plenitude de direitos e deveres da igreja. Já falamos outra vez, né, sobre isso. Portanto, não podemos perder de vista esse processo que se dá a partir, né, da proposta de, na verdade, vivermos o seguimento de Cristo através do projeto missionário que nós temos. A espiritualidade missionária, ela nos leva a compreender o que significa viver segundo o Espírito e não segundo a carne. Lembra que São Paulo fala isso na sua carta aos Romanos, capítulo 8, de 1 a 17? Ele coloca lá bem claro, né, o que é viver segundo o Espírito e viver segundo a carne. Isso vai, portanto, desenhando em nós, né, podemos dizer, este rosto de um cristão voltado totalmente para seguir o Senhor. Portanto, é um estilo de vida, vida segundo o Espírito. Não é somente questão de gritar viva Jesus ou, né, fazer atos de glória e de louvor. Na verdade, é viver iluminados e conduzidos pelo projeto de Jesus, o bom pastor que conhece as ovelhas, vai à frente delas, as guia e orienta, levando-as às melhores pastagens. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas com o amor de doação total. A espiritualidade e a mística cristã, portanto, geram a missão. Porém, não é qualquer tipo de missão. Uma missão em defesa da vida, que liberta, que transforma as pessoas. Quem abraça essa mística e a espiritualidade cristã vive uma nova maneira de ver, sentir e viver o seu próprio dia a dia. A espiritualidade, segundo o Espírito de Jesus, é estar cheio do Espírito e educado pelo Espírito, como ele mesmo pregou na sinagoga de Nazaré, e que nos conduzem também a viver com ele. Aqui eu destaco alguns aspectos desse viver cheio do Espírito e ser educado por ele. Então, nos leva a Jesus e nos leva, em primeiro lugar, a viver com ele. Para viver com Jesus, é fundamental e indispensável compreendê-lo como é enviado e que, ao mesmo tempo, nos envia. Isso exige de nós comunhão íntima com Cristo, para que o descubramos presente e atuante onde já está, nas culturas, nos vários sinais do reino e, sobretudo, na liturgia eucarística. Não podemos perder de vista que todo o processo missionário de pregação, de anúncio da palavra, do Evangelho, o chamado primeiro anúncio, que leva à conversão, leva, evidentemente, a pessoa a viver em profundidade os sacramentos da igreja, viver com ele na Eucaristia, sobretudo. O segundo aspecto dessa espiritualidade missionária é viver como ele. Lembram? Primeiro, viver com ele. Segundo, viver como ele, assemelhar-nos a ele em mentalidade, critérios, maneiras de sentir e atuar, em atitudes e em ações. Com humildade e obediência, entregamos nossa vida ao estilo de Jesus. É o Espírito Santo que vai realizando essa transformação em nós para vivermos como ele. Isto exige ser discípulo, discípula, testemunha, pôr à disposição de Jesus nossa pessoa, nossa vida, nosso coração, mente e bens. Isso se consegue com a docilidade plena ao Espírito. Um outro passo importante nesse aspecto da espiritualidade é unirmos-nos a Ele. Jesus prometeu estar no meio de nós, guiando, ensinando e atuando como bom pastor. O amor é o mandamento principal para a vida em comunidade. Exige de nós compartilhar a palavra, a fraternidade e o serviço à igreja missionária. Portanto, essa união com Jesus também exige, evidentemente, o despojamento não só de nós mesmos, mas também a disponibilidade daquilo que temos para compartilhar com nossos irmãos e irmãs. E, por último, dar a vida com Ele. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas com amor até as últimas consequências. Assumir este estilo de vida é o que se chama de caridade apostólica. Lembramos que aqui, digamos, é a expressão talvez mais plena, né, da vida cristã, e isso está muito ligado a toda a missão, a história da igreja até hoje, que é essa dimensão do martírio, né, da entrega da vida, do despojamento, do aniquilamento. Precisa às vezes ser morto, né, ou ser matado
pela missão, mas as pessoas que às vezes vão e se entregam totalmente e a vida toda é dedicada para isso. Não tem descanso, evidentemente, não tem férias, tudo isso, e é uma característica, portanto, de uma espiritualidade viva no seu relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Outros traços da espiritualidade do missionário nos ajudam a viver em todos os lugares segundo o Espírito de Deus. Continuamente temos que abastecer nossa vida e nossa missão. Se é espiritualidade, e toda vez que falamos de espiritualidade, não podemos deixar evidentemente, de destacar que ela tem que ser missionária. Não há separação entre uma coisa e outra, entre, às vezes, o momento de oração e o momento de ação. Elas estão unidas, são intrinsecamente unidas. E, aliás, nem deveríamos falar dessa forma, né? Uma coisa prática, outra coisa é a oração. Na verdade, a vida, ela expressa, a nossa vida cristã, ela já expressa, portanto, essa integridade. A missão exige, evidentemente, uma espiritualidade específica, exatamente levando em conta que o missionário de Jesus não se pertence, mas pertence à missão, a mesma missão de Jesus. O missionário também é alguém que anda pelos caminhos do nosso povo, conhece as pessoas pelo nome, procura tirá-las do anonimato, ama, sobretudo, os mais pobres, defende e valoriza a vida, a exemplo de Jesus. O missionário é aquele que aprende a relacionar-se também de forma igualitária, conhece suas fragilidades, demonstra a capacidade de perdão, caminha com o povo, é criativo e utiliza suas potencialidades para dar sentido à própria vida e à vida do nosso povo. Ao mesmo tempo, ama a igreja, respeita as demais confissões religiosas, dialoga com elas. Não é um sujeito fechado, autoritário, interesseiro, nem mesmo usa o nome de Jesus em proveito próprio. Ele sabe que a melhor maneira de anunciar Jesus é testemunhá-lo no cotidiano da vida, lutando, acreditando. Aqui se coloca para nós, portanto, eu diria, uma proposta de uma mudança total da nossa própria vida para adequá-la a essa identificação com o próprio Mestre. O missionário rompe barreiras. Ele não é um inocente, útil, manipulado. Possui uma consciência crítica da realidade. O missionário vê a realidade com o mesmo olhar de Jesus. O missionário deve ser um contemplativo na ação. Vejam só aqui, como nós aprendemos do próprio Senhor. E nesse sentido, a igreja tem muito a nos ensinar nos grandes místicos que são um exemplo, na verdade, para nós. Se nós formos pegar aqui, ao longo da história da igreja, nós vamos ver que, de fato, essas pessoas nos ensinaram a viver em profundidade o trabalho missionário, a ação catequética, a ação evangelizadora, mas sendo profundamente místicos. Ou o missionário é místico ou não é missionário, volto a repetir isso. O missionário, portanto, deve ser um contemplativo na ação, testemunha das bem-aventuranças, anunciador da Boa Nova, sinal do reino definitivo. A espiritualidade do missionário reflete a experiência do despojamento de João Batista, que dizia: é preciso que ele cresça e eu diminua. João Batista é o exemplo não só do profeta, mas do missionário místico. Era, na verdade, o exemplo de uma pessoa que absorveu na sua existência essa mística da ação, do anúncio e do seguimento do próprio Cristo. O missionário precisa viver a intimidade com Deus, entregar-se a Deus confiante no amor. Confiar em Deus tem como consequência ver com bons olhos aquele que nos criou com amor. Um bom missionário em qualquer tipo de missão tem que ser, como diz alguém, poeta e profeta, gostar de flores, de música, de festa. Precisa temperar a justiça com ternura, a beleza, o sentimento. Não pode viver a missão de cara fechada como se fosse uma guerra, sem espaço para a doçura, para as amenidades da vida. Então vejam aqui, caros irmãos e irmãs,
que essa reflexão, evidentemente, nos leva a compreender o sentido daquilo que nós iremos fazer brevemente e que nós estamos nos preparando para isso. Por isso, mais uma vez, convido todos a absorver esse ensinamento que nos vem da própria igreja. Eu diria que eu não estou dizendo nenhuma novidade absolutamente, apenas reiterando, reforçando aquilo que é próprio do nosso ser cristão, da nossa vida como cristãos missionários, daquilo que nos identifica de verdade com o Senhor Jesus. Encerro mais uma vez o nosso programa com a oração para o projeto Belém Missão, pedindo que todos rezem conosco. Ó Deus nosso Pai, que enviastes para a vida do mundo o vosso Filho Jesus Cristo, palavra divina, e nos chamais a acolhê-lo na fé, concedei-nos a graça de sermos discípulos missionários, anunciadores da verdade do Evangelho. Na fidelidade a Jesus Cristo, nosso Senhor, obedientes à vossa vontade, empenhemo-nos no serviço de vosso reino. O vosso Espírito Santo ilumine e fortaleça a nossa missão, para que a comunhão, dom da vida divina, cresça cada vez mais em nossa Igreja de Belém e sejamos testemunhas do vosso amor. Ó Mãe e Virgem Maria, intercedei por nós para vivermos a missão com alegria e perseverança. Amém. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.